A validação da tua profissão na Austrália é um dos passos mais importantes se tu tá pensando em vir e morar aqui, né? Ou seja, tá pensando em imigrar para a Austrália. E eu fiz esse processo por conta própria, fiz o meu Skill Assessment e ele foi aprovado. Então, se tu quer conferir o passo a passo sobre como é que funciona, vem comigo. É isso aí, senhoras e senhores, vocês ouviram certo. Agora eu sou Marketing Specialist, reconhecido aqui na Austrália. Então, antes de eu puxar esse passo a passo, né, sobre como fazer o teu Skill Assessment, por que ele é importante, o que é o Skill Assessment, se tu não entende muito bem ainda sobre essas coisas, está começando a pesquisar agora sobre esse processo de imigração para a Austrália, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para ajudar a bater a meta aí de 1000 inscritos. Estamos cada dia mais perto. Obrigado aí para todo mundo que tem acompanhado, tem comentado também e bora lá. E vocês sabem que por aqui o negócio é vida real, né? Então, olha só qual é o tripé que eu tô usando aqui depois que o meu estragou. Um copo de café. Bom, primeiro de tudo, né? O que é o Skill Assessment? Bom, ele pode ser dito, né, como o primeiro passo para quem está pensando em migrar aqui para a Austrália. Isso porque independentemente do caminho que tu vá percorrer, muito provavelmente tu vai precisar estar atribuído a alguma profissão, né? Isso é óbvio, né? A Austrália, ela tem diversas listas lá de profissões em falta e tal. Então, se tu quer aplicar, né, para preencher alguma dessas vagas, né, das profissões mais procuradas, tu tem que certificar de que tu realmente é um profissional qualificado daquilo. E aí onde entra o Skill Assessment. O Skill Assessment é um processo, né, que ele soma, né, o que tu estudou no Brasil com o que tu trabalhou no Brasil, né, tua experiência de trabalho, e aí tu junta isso e aí tu tenta encaixar em alguma dessas profissões aí que a Austrália está em busca, né? Ou seja, a minha profissão, por exemplo, né, aqui na Austrália, eu consegui vincular mais dentro de Marketing Specialist. Eu poderia ter escolhido uma ou outra atribuição também, só que Marketing Specialist era uma das vagas que tinha mais potencial assim, dessas listas aí do que o governo está precisando. Então, foi por isso que eu optei por Marketing Specialist. E aí, como é que funciona, né? Cada uma das profissões, né, ela vai ter um órgão, né, uma organização, uma entidade ali que faz esse processo de análise. No meu caso, né, que era um background ali de publicidade, marketing, a instituição foi a VET-Access. E é importante falar que, dependendo da tua profissão, né, pode ser que as regras sejam diferentes, né, que o processo seja diferente. Mas eu vou falar aqui sobre como foi o meu, porque provavelmente vai ter coisas muito parecidas, né, para te passar pela tua profissão, né? Tem muita gente que vem de engenharia, né, que eu sei que é um outro órgão que analisa, mas provavelmente boa parte da questão, né, de documentações... Eita, sujei meu braço. Boa parte da questão de documentações ali e tal vai seguir o mesmo padrão, então vale a pena dar uma olhada. Mas, Yuri, quanto que custa para fazer esse processo aí de reconhecimento, né, validar meu diploma, né, enfim, reconhecer a minha profissão? Cara, então, a bagatela que tu precisa pagar pro governo australiano para eles simplesmente analisarem o teu processo, ou seja, pode ser que eles aprovem ou não aprovem o teu diploma, né, a tua profissão ali, é 1.175. Isso a gente está falando aqui de julho de 2025, que foi o que eu paguei no meu. Mas tu ainda pode ter um custo extra, que é se tu vai querer contratar alguma ajuda, né, para realizar esse processo, né? Sei que tem advogados de imigração, sei que tem algumas pessoas até que são especialistas, né, em ajudar durante esse processo, enfim. Eu sei, né, já fiz alguns orçamentos antes de fazer o meu, que provavelmente vai sair por volta de mais uns $1.000 australianos, né? Então, para quem ainda está no Brasil, é um pouco mais pesado, né? Porque agora a gente tem que converter aí, né,
para real por volta de 3,60 mais ou menos. Então tu vai ter que pagar por volta aí de uns 3.700 mais ou menos só para o governo analisar teu caso, né? E se tu for contratar alguma ajuda especializada, daí também mais 3.700 e por aí vai. Eu poderia ter pago para alguém me ajudar nesse processo? Sim, poderia. Mas por que eu optei por fazer por conta própria? Primeiro, eu cheguei, né, a fazer alguns orçamentos e tal, e basicamente eu vi que a parte mais difícil era tu conseguir reunir a documentação, ou seja, reunir a documentação ali dos teus estudos, reunir a documentação ali do teu trabalho, enfim. E aí o restante é basicamente mandar, né, isso para traduzir e depois aplicar lá no portal do governo. Eu falei, velho, eu não vou pagar $1.000 para alguém fazer isso. E resolvi fazer por conta própria. Felizmente deu certo. Então, fica aí, né? Já fica sabendo que talvez tem como tu fazer por conta própria também. Mas se tu não quiser arriscar e quiser, né, botar essa responsabilidade em outra pessoa, eu não vou te julgar. E por que o Skill Assessment ele é tão importante, né? Como eu falei, ele é uma das etapas para quem está pensando em migrar aqui para a Austrália. Ou seja, se tu está pensando em pegar um visto de sponsor, né, que é quando a empresa te patrocina para te ter o direito de trabalhar full time e já começar a tua caminhada para a residência permanente aqui na Austrália, vai precisar ter o Skill Assessment ali em relação à atividade que tu vai desempenhar. Se tu quer aplicar para um Skilled Visa, né, seja pro regional, que é o 491, quer aplicar para um Skilled Visa estadual, que é o 190, né, que são vistos que também já te ajudam a entrar no caminho, né, da residência permanente, também vai precisar fornecer ali o teu Skill Assessment da profissão que tu tá aplicando para se tornar, né, um patrocinado pelo governo daí. E o que então precisa ser feito, né, para te aplicar para o teu Skill Assessment? Qual que é o passo a passo, né? E o ponto importante aqui é, se tu ainda está no Brasil pensando em vir para a Austrália e imigrar, tu já tem que começar a ver isso antes de sair do Brasil, porque tem muita coisa que vai ficar mais difícil de resolver depois que tu estiver aqui na Austrália. Bora lá então. Primeiro que tu vai precisar vai ser documentos de estudos. Documento de estudo vai ser teu diploma da faculdade, teu diploma da pós-graduação, histórico, né? Se teve estágio, documentos que comprovem o estágio, quando que começou, quando que terminou, qual foi a carga horária. Ou seja, esses documentos aí que demonstrem a qualidade, né? E a duração dos teus estudos. Por quê? Para eles reconhecerem, né, o teu background como uma profissão aqui da Austrália, tu precisa bater uma certa pontuação lá que o tipo de estudo que tu teve, né, o tempo de estudo, né, e também o teu tempo de trabalho no mercado, ele faz uma pontuação lá e aí eles podem decidir que isso bate com o mínimo necessário para te ser reconhecido como uma profissão ou não, né? Então, é por isso que é importante tu ter essas documentações em mão. Os outros documentos que precisa ter também são os documentos referentes a trabalho. Então, por exemplo, quais foram as empresas que tu trabalhou, né, desempenhando uma função relacionada para essa profissão que tu quer reconhecer na Austrália? Trabalhei, sei lá, de 5 empresas que eu trabalhei, eu vou usar os empregos que eu tive em 3. Tá, beleza. Quando que tu começou a trabalhar lá? Quando que tu terminou? Qual que era a carga horária? Quais eram, né, as atividades, as responsabilidades que tu tinha? Qual que era o teu salário, né? Enfim, e dependendo ali da organização, né, que vai fazer esse julgamento, né, para reconhecer a tua profissão ou não, eles vão exigir alguns modelos, né, algumas estruturas para seguir. Na minha, por exemplo, tinha tipo uma cartinha assim que eu tive que pedir para as empresas que eu trabalhei, né? Aí era, Dear Veta Says, não sei o que, né? O Yuri trabalhou na empresa aqui, nome da empresa, de tal a tal período, no cargo X, desempenhando as funções de XYZ, né? E por isso estava recebendo um salário de Y. E aí
Também tive que fazer um desenho de um organograma, né, mostrando as pessoas ali que trabalhavam ali mais perto de mim, não necessariamente, né, um organograma de toda a empresa, mas tipo assim, trabalhei numa empresa grande e aí eu coloquei o organograma só da equipe de marketing que eu fazia parte. Ou seja, tinha uma equipe de marketing grande, né, e aí tinha uma equipe de marketing mais segmentada, que era a parte que eu trabalhava, e aí eu botei só dessa equipe, entendeu? Aí botei lá, o nome do CEO da empresa, nome da diretora de marketing, nome da coordenadora de marketing, aí o meu nome e dos meus colegas que eram, né, que respondiam para essa coordenadora. E foi isso. A questão é que esses documentos, eles precisam ser, como é que é? Papel timbrado, né? Folha timbrada ali, tem que ter um rodapé, não sei o que, sabe? Então, por isso que é importante tu já desenrolar isso antes de vir para a Austrália, porque depois que tu tá aqui, vai estar conversando num fuso horário, né? Ou sei lá, se simplesmente eles não quiserem te atender por ligação, e-mail, WhatsApp, tu ainda pode ir na empresa, pode bater lá para resolver. Então, fica esperto com isso. Aí então, depois que tu tem todas essas informações, né, todos esses documentos em mãos, o que tu vai precisar fazer? Tu vai precisar mandar para traduzir numa pessoa, numa empresa que faz a tradução juramentada, né? Essa tradução juramentada é tipo um reconhecido em cartório, né? Então tu vai pagar uma pessoa que vai pegar esses documentos aí, vai traduzir para o inglês e vai dizer: pode confiar nessa informação que eu estou garantindo. E aí, para os documentos que eu precisei, eu acho que eu paguei menos de $50 nas traduções, se eu não me engano. Muito porque também eu já tinha traduzido, né, alguns deles, né, para as minhas aplicações de vistos anteriores. Então, tá aí a parte positiva, mas se tu ainda nem precisou traduzir essas coisas, está no Brasil, talvez tu vai ter que desembolsar um pouco mais nessa etapa aí de tradução dos documentos. Mas não é um dinheiro que vai fora, porque eventualmente tu vai precisar disso para alguma outra coisa aqui também. Então, não se apega muito nisso. E além disso, aí se eu não me engano, o que tu vai precisar fazer é tirar uma foto no formato passaporte, que seja uma parede branca, assim, um fundo claro, sem nada, com uma roupa meio neutra, né? Tipo, do ombro aqui para cima. E aí tu vai lá, pega esses documentos todos, aplica lá no portal lá da organização que vai analisar o teu caso e cruza os dedos. Tá, beleza, Yuri, entendi, mas e quanto tempo vai demorar todo esse processo? Então, o governo australiano ele é muito malandrinho, né? No meu caso, o tempo de análise usual era 2 meses, né? Mas, se eu quisesse como é que eu vou dizer? Se eu tivesse pressa, né? Se eu quisesse resolver rápido isso, eu poderia pagar para resolver em 10 dias úteis. Chuta por quanto? Mais $1.000, né? Ou seja, os caras não perdem dinheiro de fazer dinheiro com imigrante. Então, por isso que é bom também tu fazer isso com tempo, porque daí depois tu não tem que estar desembolsando, né, para resolver os negócios de emergência, né? Então, faz com antecedência e aí espera o tempo que precisar e tal, e não tem que ficar desembolsando mais nada. E como é que foi no meu caso, né? Eu apliquei e aí eu acho que deu 1 semana, se eu não me engano. 1 semana ou 2 semanas, não lembro ao certo. E aí eles me retornaram, dizendo que eu tinha que fornecer alguns outros documentos ali diferentes, que eles não estavam corretos, né? O que aconteceu? Numa das empresas, né? Eu tinha falado lá que eu trabalhei como marketing specialist, só que daí na parte do organograma, lá no negocinho do meu cargo, tava social media manager, eu acho. Eles falaram que tinha que estar os dois em acordo, né? Ou o organograma falando que eu era marketing specialist, ou naquela cartinha ali falando da função que eu fazia, né? E das atividades, que eu era social media manager. Então aí eu mudei só o organograma e mantive a carta do jeito que estava. E a outra coisa que eles quiseram encher o saco foi porque no meu documento da pós-graduação, né, no certificado de conclusão da minha pós-graduação, ele era preto e branco.
E eles falaram, a gente precisa que seja o documento original colorido. Aí eu falei, ok, mas esse é o documento original e os caras só fazem isso em preto e branco. Tu quer que eu pinte aqui no Paint? Quer que eu faça o quê? Um Photoshop para colocar a cor? O que tu quer? Eu falei, olha, esse é o documento original. Eu posso, de repente, tentar pedir que eles me deem algum outro documento colorido, mas não acho que vai ser o caso. E aí acabou não sendo necessário, né? Eu corrigi ali o organograma e tal, e não precisei mandar esse outro aí da pós-graduação. E depois de 2 meses, foi bem realmente dentro do prazo, tive o retorno positivo e fui reconhecido como Marketing Specialist. Fui aprovado, e agora? Bom, primeiro comemora, né? E aí depois vai adiante. Então, é legal, né? É importante tu começar a dar uma analisada sobre quais são os lugares que oferecem a melhor oportunidade para te migrar, né? Então, tem alguns sites do governo ali que tu consegue entrar. Qual profissão está mais demandada em qual região, né? E aí tu já vai direcionando, né? Qual que de repente faz sentido para ti. Daqui a pouco já faz sentido tu sair do Brasil e ir direto para esse lugar, né? Ao invés de vir para aqui para Austrália, depois ter que ficar se mudando, mas enfim. Depois que o teu Skill Assessment for aprovado, o que tu vai precisar também, né, para qualquer um desses processos de imigração, né, seja pelo sponsor de uma empresa ou pelo sponsor do governo, né, que é o 491 Skilled regional ou 190 o estadual, tu vai precisar fornecer uma pontuação de inglês para dizer que tu tem um inglês mínimo necessário. E aí isso pode variar de estado para estado, de profissão para profissão, enfim. Mas geralmente é tipo assim, o mínimo é por volta aí de 6, né? Ou seja, tem o 50% ali, o meia boca, e é um pouquinho mais do que isso, né? Então aí tu pode fazer o IELTS, né? Pode fazer o PTE, né? E não sei, acho que o outro é de Oxford, se eu não me engano, Cambridge, não sei. Mas enfim, não precisa ser o gênio do inglês, só precisa demonstrar que tu realmente ali consegue entender bem, consegue escrever algumas coisas bem e tal. E é isso, não precisa se preocupar muito. Mas enfim, né, eu vou começar a trazer mais desses vídeos aqui sobre imigração, né, na Austrália, que foi uma coisa que eu estudei muito antes de vir e é uma coisa que eu tenho que estudar aqui para, principalmente, né, para a nossa jornada aqui, porque eventualmente as coisas vão mudando, tem que estar atualizado, né, para não perder tempo. E, enfim, se tu tem algum outro assunto, né, sobre essa parte de imigração, enfim, para a Austrália, que tu gostaria de ver por aqui no canal, comenta aqui, tá? Que eu tô sempre de olho nos comentários, estou respondendo todo mundo e tal. E, enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. Obrigado por acompanhar e te vejo na Austrália.